E se o homem mais poderoso do mundo estivesse literalmente dormindo no volante? É uma pergunta absurda, ou deveria ser. Mas quando você assiste à cena de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em pleno exercício do segundo mandato, lutando para manter os olhos abertos numa reunião de gabinete transmitida ao vivo, a dúvida se impõe como uma rocha no meio da estrada. Ele pisca devagar. A cabeça pende. A boca entreaberta dá a impressão de que ele está babando. E ninguém à sua volta reage. É como se todo o alto escalão do governo americano estivesse participando de uma encenação coletiva, um experimento de negação institucional, onde fingir que está tudo bem virou um pré-requisito para manter o cargo. A cena seria apenas patética se não fosse sintomática, mas não é a primeira vez, muito menos a última. Ao longo dos últimos meses, Donald Trump foi flagrado dormindo em uma variedade de eventos públicos, da cerimônia de homenagem a veteranos de guerra ao funeral do Papa Francisco. O homem que comanda as forças armadas mais poderosas do planeta, que dita políticas comerciais com impacto global, que decide o destino de milhões, estava adormecido durante um dos ritos religiosos mais importantes do século. E não estamos falando de um cochilo discreto. Estamos falando de bocejos escancarados, olhos semicerrados e uma expressão que beira o delírio. Suado, amassado, confuso, como um turista perdido em um aeroporto de madrugada. E a pergunta que ecoa é: por que ninguém diz nada? Porque a verdade é incômoda. Porque admitir que Donald Trump está visivelmente exausto, mentalmente sobrecarregado, talvez em franca deterioração cognitiva, é romper com um pacto tácito de conveniência que une políticos, empresários, apresentadores de TV e até eleitores. Um pacto que diz: finja que está tudo bem, finja que ele ainda tem controle, finja que o caos é estratégia. Mas o corpo fala. E o corpo de Donald Trump vem gritando há meses. Veja o padrão: sonolência recorrente, lapsos de memória, discursos incoerentes, repetições obsessivas, trocas de nomes, esquecimentos básicos. O presidente que um dia se orgulhava de não precisar dormir, agora parece afundado em exaustão permanente. O rosto, antes bronzeado artificialmente, está abatido, inchado, desidratado. Seus movimentos, outrora teatrais e performáticos, tornaram-se lentos, hesitantes, às vezes trôpegos. Não é só envelhecimento, não é só cansaço. É o reflexo de um homem preso em um labirinto mental, e a porta de saída parece cada vez mais distante. E se tudo isso estiver apenas começando? Durante a fatídica reunião de gabinete, o silêncio dos ministros foi ensurdecedor. Nenhuma intervenção, nenhum alerta, apenas olhares para o vazio ou para suas pastas. Ninguém ousa mencionar o óbvio. Afinal, Trump tem a caneta, o microfone e, sobretudo, o controle sobre os rumos políticos de dezenas de republicanos que orbitam seu ego como satélites desgovernados. Se ele tropeça, eles caem juntos. Mas será que a lealdade incondicional compensa o risco de ver um país inteiro conduzido por alguém que parece cada vez mais estar perdendo a conexão com a realidade? Pense nisso. Há uma diferença enorme entre um presidente cansado e um presidente cognitivamente instável. Um político velho pode ser lúcido, um líder exausto pode descansar. Mas um presidente que já não consegue sustentar o raciocínio em linha reta, esse representa uma ameaça. A maior ironia é que Trump passou os últimos anos zombando da idade e da sanidade de seus adversários, em especial Joe Biden. Sleepy Joe virou apelido de campanha, repetido à exaustão, viralizado, rentável. Mas o karma tem senso de humor ácido. E hoje, quem cochila em eventos oficiais é o próprio Trump. Quem parece perdido nas frases é ele. Quem repete chavões e frases vagas como se lesse um roteiro mal memorizado é ele. É como se estivéssemos assistindo ao colapso de um império, só que em câmera lenta, e com trilha sonora de autoelogios descoordenados. E isso nos leva a um ponto ainda mais perturbador. E se Trump não está apenas cansado, mas desorientado? E se, por trás dos tropeços públicos e cochilos constrangedores, houver algo mais grave? Algum processo neurodegenerativo em curso? Algum comprometimento cognitivo que vá além da superfície? A ciência médica sabe que quadros assim podem se desenvolver de forma insidiosa e muitas vezes são mascarados por assessores, familiares e até médicos dispostos a proteger a imagem pública do paciente. Você acha exagero? Pois pare e assista novamente as imagens. Veja os vídeos. Repare na entonação da voz, nos olhos vagando sem foco. Nos momentos em que Trump parece esquecer o que estava dizendo e então muda de assunto abruptamente, como se sua mente tivesse apagado os parágrafos seguintes do discurso. Esses sinais não são ficção. São fatos, registrados, transmitidos ao vivo, reproduzidos milhares de vezes. Mas a pergunta que ninguém quer encarar continua ecoando. Por que ninguém faz nada? Parte da resposta está no medo. Medo de represálias políticas. Medo de serem rotulados como traidores.
Medo de abrir a caixa de Pandora e ter que lidar com a possibilidade de que o homem sentado na sala oval não está mais apto para o cargo. E esse medo é combustível para a negação coletiva. Mas há também a banalização. Vivemos em tempos tão saturados de escândalos, absurdos e distorções que o inacreditável virou cotidiano. O presidente cochilando em reunião? Mais uma terça-feira qualquer. O presidente divagando sobre drones no céu enquanto janta? Apenas mais uma excentricidade. O presidente confundindo Harvard com Harlem em rede nacional? Ele sempre foi assim. Só que não. Trump não sempre foi assim. Nem nos tempos mais caóticos da primeira presidência, ele parecia tão perdido. Havia método no caos, havia direção, mesmo que tortuosa. Agora, o que vemos é desorientação. Um teatro de improviso onde o protagonista esqueceu a fala, mas continua insistindo em permanecer no palco. E o pior é que a plateia continua aplaudindo. Há quem ache graça, há quem veja autenticidade em cada tropeço, há quem diga que esse é o jeito Trump de ser. Mas sejamos honestos. Quando a nação mais poderosa do mundo começa a ser comandada por alguém que adormece diante de decisões cruciais, que não consegue formular frases com clareza, que confunde conceitos básicos, estamos diante de um problema que ultrapassa qualquer lealdade partidária. Porque isso não é sobre esquerda ou direita, não é sobre democratas ou republicanos, é sobre sanidade, sobre estabilidade, sobre a responsabilidade de assumir que, às vezes, a verdade dói, mas precisa ser dita. E se o colapso não é só de Trump, mas de toda uma estrutura que insiste em sustentá-lo, mesmo quando ele já não se sustenta sozinho? O desgaste físico é visível, o desgaste institucional também, mas talvez o mais preocupante seja o desgaste moral, o ponto em que a verdade é relativizada em nome da conveniência, o ponto em que o presidente cochila e os ministros fingem que é normal, o ponto em que os jornalistas hesitam em dizer o óbvio, com medo de parecer parciais, o ponto em que o eleitor comum começa a achar que nada mais importa. Mas importa, porque se deixarmos que esse teatro continue sem questionamento, estaremos naturalizando a decadência como modelo de governo. Estaremos aceitando que o sono do presidente é mais importante que o alerta de uma democracia em risco. Estaremos abrindo mão da lucidez e, quando isso acontece, tudo o que resta é o caos. E se o que vimos hoje, Trump dormindo, Trump perdido, Trump desorientado, não for um tropeço isolado, mas o primeiro sinal de algo muito mais grave que ainda está por vir? Imagine que você está assistindo a uma entrevista ao vivo. O clima é de tensão, mas também de curiosidade. Um dos entrevistadores é Stephen A. Smith, conhecido por suas opiniões firmes no mundo do esporte. A pauta é séria. As críticas do presidente dos Estados Unidos às universidades, em especial Harvard, após uma onda de manifestações estudantis. Stephen não está ali para bajular. Ele faz uma pergunta direta, legítima, relevante. O que você diz para aqueles que veem suas ações como um ataque à liberdade acadêmica e não uma defesa da equidade? A pergunta exige clareza, exige foco, exige liderança. E então, Donald Trump responde. Mas o que sai de sua boca não é uma resposta, é um atropelamento verbal de lógica, geografia e até da realidade. Ele confunde Harvard com Harlem. Diz que houve protestos em Harlem, que as pessoas de Harlem protestaram contra Harvard, que estavam do lado dele, que ele tem um voto negro muito alto, que isso é um grande elogio para ele, que fez zonas de oportunidade, que reformou o sistema de justiça criminal e termina afirmando que as pessoas negras estão com ele no que está fazendo com Harvard. Em menos de 2 minutos, Trump conseguiu transformar uma pergunta sobre liberdade acadêmica em um monólogo errático sobre um bairro de Nova York, protestos inexistentes e uma ilusão estatística sobre apoio negro que simplesmente não existe. Foi como ver um carro a 200 km por hora atravessar um cruzamento sem freio e, em vez de colidir, se desmanchar no ar. Aquilo não foi apenas um erro de linguagem. Não foi uma gafe, um tropeço, um engano comum. Foi um colapso de conexão entre a pergunta e a resposta, entre o mundo real e o universo que Donald Trump habita. E se fosse só um caso isolado, talvez pudéssemos rir, mas não é. Essa entrevista foi apenas mais um capítulo de um padrão preocupante e cada vez mais evidente de desorientação cognitiva. Vamos sair um pouco do cenário político e pensar no cotidiano. Você já conversou com alguém mais velho que começou a confundir nomes, lugares, datas? Que, no meio de um assunto, passa a falar de outro completamente diferente, sem perceber? Que responde com frases que parecem automáticas, fora de contexto? Talvez tenha sido com um avô, uma tia ou até um colega de trabalho. No começo, a gente releva. Depois, começa a ficar desconfortável. Até que chega um ponto em que a gente sabe. Tem algo errado. Agora imagine essa mesma pessoa sentada na cadeira mais poderosa do planeta, controlando códigos nucleares, negociando com líderes estrangeiros, tomando decisões que afetam a sua vida, a sua segurança, a economia do seu país, o futuro do planeta.
É isso que está em jogo. Na entrevista com Stephen A. Smith, Trump não apenas erra a referência. Ele inventa fatos, manipula estatísticas e usa uma população inteira como escudo para justificar sua desconexão com a realidade. Quando questionado sobre ataques à liberdade acadêmica, ele responde falando de Harlem como se fosse um bunker pessoal, como se as vozes negras o blindassem de críticas, como se uma frase como "eu tenho um voto negro muito alto" fosse suficiente para validar qualquer barbaridade. Hoje, o apoio de Trump entre a população negra gira em torno de 14%. É um dos mais baixos da história contemporânea, e esse número é consistente em diversas pesquisas. Trump repete esse tipo de mentira porque conta com uma coisa: o cansaço das pessoas em checar fatos. Ele fala como quem joga areia nos olhos do público. Um truque antigo. Se você repete a mesma frase falsa com convicção suficiente, ela passa a parecer verdade. Mas a verdade está aí nos dados, nas imagens, nos próprios vídeos. E talvez o mais preocupante nem seja o que ele disse. É o que ele não consegue mais dizer. A incapacidade de seguir uma linha lógica, de conectar causa e consequência, de formular respostas com começo, meio e fim. E, sobretudo, de reconhecer que não sabe. Trump não diz "não sei". Ele nunca diz "me equivoquei", porque seu mundo não admite falhas. É um castelo de cartas sustentado por auto-engano. E é aí que a coisa fica ainda mais grave, porque enquanto Trump divaga sobre Harlem, o mundo continua girando. Enquanto ele se orgulha de protestos que não aconteceram, universidades reais enfrentam crises reais, estudantes são presos, professores são ameaçados. O debate sobre liberdade acadêmica está pegando fogo e o presidente dos Estados Unidos está fazendo de conta que está ganhando popularidade em um bairro que ele sequer conhece com profundidade. O impacto disso vai além da piada. Vai além do meme. Estamos falando de um presidente que distorce um tema complexo como censura acadêmica, transforma isso em narrativa racial falsa e sai da entrevista como se nada tivesse acontecido porque ninguém, ali na frente dele, o confronta diretamente. Nem Stephen A. Smith, nem os apresentadores, nem os produtores. Há uma barreira de respeito institucional que impede as pessoas de dizerem o que grita dentro delas. Isso não faz o menor sentido. E é aqui que entra você. Você pode achar que isso não afeta a sua vida, mas afeta. Porque as decisões que Trump toma com base nesse raciocínio comprometido impactam diretamente o preço que você paga no mercado, o nível de tensão com outras nações, o clima dentro das escolas, a sensação de segurança que você tem ao sair de casa. É assim que começa o colapso de uma democracia, quando a loucura deixa de ser escândalo e vira rotina. Quando as entrevistas mais bizarras se tornam aceitáveis, quando a verdade é substituída por performances cansadas e frases prontas. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Você já tentou acompanhar alguém contando uma história que parece não ter começo, nem meio, nem fim? Frases se atropelam, ideias se contradizem, nomes surgem fora de contexto. E no final, ninguém sabe o que foi dito. Agora, imagine essa pessoa dizendo que está prestes a fechar acordos comerciais com mais de 100 países morning, noon and night, como ele mesmo diz, no inglês de vendedor cansado de shopping vazio. Mas o mais estarrecedor não é o conteúdo da fala, é a certeza com que ele a diz. Como se estivesse lendo de um relatório que só existe na própria cabeça. Como se o mundo real tivesse se tornado uma simulação moldada exclusivamente por seus desejos. Você acredita mesmo que países como Japão, Coreia do Sul e Índia estão ligando sem parar para a Casa Branca, suplicando por acordos comerciais? A Índia, por exemplo, mal tem diálogo ativo com os Estados Unidos neste momento. E quando há, não é exatamente para suplicar, mas para negociar com força. A Coreia do Sul está mais preocupada com o equilíbrio regional em relação à China e à Coreia do Norte. E o Japão já deixou bem claro que qualquer acordo com os Estados Unidos deve passar por protocolos multilaterais e respeitar os termos da OMC. Então por que Trump diz o contrário com tanta confiança? Porque ele não negocia com fatos. Ele negocia com narrativas. E nesse jogo, os fatos são apenas adereços descartáveis. Veja bem, no mesmo trecho em que afirma que 100 países estão ligando, ele sugere que poderia, se quisesse, resolver tudo com uma canetada. Esse país paga 20%. O outro, 30%. Aquele ali, 60%. Como se o comércio internacional fosse um cardápio de fast food, onde se escolhe a taxa de tarifa como quem escolhe o tamanho da batata frita. Você confiaria seu negócio, sua empresa, sua fonte de renda a alguém que decide tarifas bilionárias como quem gira uma roleta? Essa é a lógica que Trump apresenta. Uma lógica onde não há análise de impacto, nem estudo de mercado, nem respeito a tratados internacionais. É puro voluntarismo e perigoso. Porque não se trata de uma simulação em um reality show.
Trata-se de políticas que afetam diretamente a economia global, as exportações, o preço do que você compra no supermercado e até o emprego do seu vizinho. Mas a coisa piora. Enquanto Trump fala em acordos que estão para sair, seu próprio representante de comércio admite: não há negociações formais em andamento com a China. Nenhuma. Zero. Niente. A verdade foi dita ao vivo, por alguém do próprio governo. A China não está em negociação com os Estados Unidos neste momento. Então, o que Trump está vendendo? Talvez a pergunta mais honesta seja: ele sabe o que está dizendo? Porque as frases se acumulam sem ordem. Ele fala de tarifas, depois de déficits, depois muda para negociar amanhã. Depois diz que não precisa negociar porque pode simplesmente setar as tarifas. A economia se transforma num teatro de improviso, mas sem script, sem direção e, o mais grave, sem consciência plena do que está sendo representado. É aqui que a quebra de padrão precisa acontecer. Porque até agora, muita gente ainda trata essas falas como apenas peculiaridades de Trump. Como se fosse parte do show. Como se o caos fosse parte da estratégia. Mas e se não for? E se estivermos testemunhando ao vivo uma falha real e progressiva de cognição, onde o presidente já não é mais capaz de distinguir o que é verdade do que é invenção? Não estamos falando de mentiras estratégicas, do tipo fake news calculada. Estamos falando de uma outra camada mais profunda, mais preocupante. A camada da confusão genuína. Aquela onde o sujeito acredita no que está dizendo, mesmo quando tudo à sua volta prova o contrário. E o impacto disso? Devastador. Enquanto Trump inventa acordos com a Índia, a diplomacia americana está em colapso com o Sudeste Asiático. Enquanto ele jura que tem tudo sob controle, os portos dos Estados Unidos enfrentam filas, escassez de produtos e aumento do custo logístico. Empresas pequenas e médias, que dependem de previsibilidade, já não conseguem planejar o próximo trimestre. Agricultores, exportadores, varejistas, todos sentem o impacto direto das tarifas aleatórias que mudam conforme o humor presidencial. Você já parou para pensar como isso se parece com alguém tentando administrar uma empresa multimilionária após uma noite sem dormir? Agora substitua empresa por país. Porque é exatamente isso. Estamos sendo governados por improviso. Por impulsos, por devaneios. E a cada nova entrevista, a cada nova declaração, fica mais claro que a capacidade de planejamento e estratégia deu lugar a uma sequência de frases desconexas que ninguém ousa interromper. Pior ainda, as pessoas ao redor fingem normalidade. Você já reparou como os apresentadores dessas entrevistas se comportam? As expressões enrijecidas, os olhos desviando, os sorrisos amarelos, parece que todos estão pisando em ovos. Ninguém confronta Trump. Ninguém diz: isso que você acabou de falar não faz sentido algum. Porque fazer isso significaria quebrar o teatro. Significaria ser banido, cancelado, ameaçado. Mas até quando vamos manter essa farsa em pé? Um presidente que se gaba de que pode simplesmente determinar tarifas, sem conversar com ninguém, sem alinhar com aliados, sem respeitar tratados, não está governando. Está simulando. E a diferença entre governar e simular é o que separa um país estável de um país à beira do colapso. É hora de fazer uma pausa reflexiva. Você já se perguntou como seria sua vida se, no seu trabalho, você tomasse decisões importantes com base em dados que você mesmo inventou? O que aconteceria se você dissesse a seus clientes que está tudo certo, enquanto os sistemas estão fora do ar, os fornecedores em greve e a conta no vermelho? Você seria demitido, seria responsabilizado. Mas com Trump, a lógica é invertida. Quanto mais ele delira, mais seus aliados o defendem. Quanto mais ele inventa, mais ele é ovacionado por uma base que confunde firmeza com alucinação. E enquanto isso, a confiança internacional no dólar oscila. A credibilidade dos Estados Unidos como parceiro comercial vai se desgastando. Parceiros históricos olham com desconfiança para Washington, esperando alguma retomada de racionalidade. Mas ela não vem, porque o presidente está ocupado demais, setando tarifas com base em pressentimentos. Isso não é sobre política externa. É sobre segurança econômica interna. É sobre estabilidade, sobre o valor do seu salário, do seu aluguel, da sua comida. Porque quando um presidente decide mexer com tarifas, como quem gira uma roleta, quem paga a conta é o povo. E é por isso que precisamos falar disso. Precisamos rasgar o verniz da excentricidade e nomear o que está diante dos nossos olhos. Um presidente que não está apto a governar de forma estável, racional ou conectada com a realidade. E se ninguém disser isso com todas as letras, vamos continuar marchando rumo ao abismo, achando que é só mais uma fase difícil. Não se esqueça de curtir e comentar no vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e atualizações. Eu olhava para o céu e via a lua. Agora eu olho e vejo drones.
Essa frase poderia sair da boca de um veterano de guerra traumatizado, de um cineasta distópico, de um personagem em um romance de ficção científica sobre um mundo vigiado. Mas não. Saiu da boca do presidente dos Estados Unidos, ao vivo, em rede nacional, durante uma entrevista em que deveria falar de comércio, economia e segurança nacional. E não foi uma metáfora, não foi um recurso literário. Foi um comentário literal, feito por Donald Trump com o mesmo tom de quem descreve uma tempestade ou um cachorro latindo. A lua foi substituída por drones, e o medo agora é estar jantando ao ar livre sob um céu que o presidente descreve como ameaçador. Os drones são o símbolo perfeito da paranoia difusa que Trump vem cultivando desde que assumiu o poder novamente. Eles representam o olhar do inimigo, o controle, a ameaça. São uma metáfora viva não porque ele os usou como tal, mas porque seu próprio delírio já ganhou contornos simbólicos, mesmo quando ele não pretende isso. Mas o que vem depois é ainda mais bizarro. Na mesma entrevista em que lamenta não ver mais a Lua, Trump comemora que a China está enviando seus navios de volta. Orgulha-se de que os portos americanos não estão mais recebendo produtos chineses, porque ele impôs uma tarifa de 145%. Sim, 145%. Um número inventado na hora. E ele diz isso sorrindo. Diz que isso é ótimo para os Estados Unidos. Que não precisamos deles. Que é melhor não fazer negócio com a China. Quando um país deixa de importar produtos essenciais, tecnologia, medicamentos, componentes eletrônicos, materiais de construção, ele não está se libertando. Está se isolando. Está se tornando vulnerável. Principalmente quando não há substituição interna, nem acordo alternativo. Mas Trump não pensa assim. Ele inverte a lógica econômica e apresenta a escassez como se fosse soberania. Como se os navios vazios fossem medalhas de vitória. Os americanos, enquanto ele fala, estão pagando mais caro em praticamente tudo. Desde micro-ondas até pneus, desde café até computadores. Por quê? Porque essas tarifas patrióticas não foram acompanhadas de investimento em produção nacional, nem de novos acordos comerciais, apenas de bravatas e barreiras. Você está pagando o preço da fantasia dele. Mas, mais uma vez, ninguém interrompe. Nenhum jornalista, nenhum comentarista, nenhum aliado próximo. Pelo contrário, a entrevista segue. E agora, Trump começa a dizer que a economia americana está melhor do que nunca, que os supermercados estão mais baratos. Tudo isso no mesmo país onde a inflação voltou a subir, o aluguel está inalcançável para famílias de classe média, e os trabalhadores estão fazendo jornada dupla para manter a comida na mesa. A pergunta que martela: ele está mentindo ou está realmente acreditando nisso? Se ele está mentindo, estamos diante de um líder disposto a manipular descaradamente a percepção pública, mesmo que isso leve milhões ao empobrecimento. Mas se ele acredita nisso, o cenário é ainda pior. Porque aí estamos falando de um presidente completamente dissociado da realidade econômica do país que comanda. Um homem que olha para os dados oficiais, os ignora e prefere acreditar em números imaginários que brotam de sua própria narrativa. E não para por aí. Durante o mesmo ciclo de entrevistas, Trump se gaba de ter feito o maior acordo financeiro da história da humanidade. Ele diz que, se você juntar a IBM, a ExxonMobil e 5 outras grandes empresas, ainda assim não chega perto do que ele realizou. Mas ele não diz que acordo é esse. Não apresenta dados. Não cita valores. Apenas repete, com a empáfia de um rei solitário que fez o maior negócio já registrado na história do planeta Terra. Você lembra quando era criança e dizia que podia chutar a bola mais forte que qualquer um do mundo? Que nadava mais rápido que tubarão? Que era o melhor sem precisar provar? Pois é. Imagine uma criança de 7 anos com acesso à política comercial externa e ao sistema bancário global. Bem-vindo à realidade atual dos Estados Unidos. Mas por que isso funciona? Porque Trump não oferece argumentos. Ele oferece uma sensação. A sensação de poder, de controle, de grandeza, mesmo quando tudo ao redor indica colapso. Ele substitui fatos por frases de efeito. Substitui números por recordações difusas. Substitui governança por performance. E há quem aceite isso porque prefere a ilusão ao desconforto de encarar o que realmente está acontecendo. Só que a conta está chegando. No mundo real, os estoques estão vazios. As taxas de juros estão subindo. O dólar está oscilando. A confiança internacional nos Estados Unidos está em declínio. O Canadá, o Japão, a Alemanha estão começando a negociar entre si à margem dos Estados Unidos, justamente por considerarem a atual liderança imprevisível, incoerente e volátil. E qual é a resposta de Trump? Fingir que tudo está ótimo. Criar um site falso imitando o Drudge Report, com manchetes falsas como "Os melhores 100 dias da história presidencial americana". O governo criou um portal de mentiras para reforçar uma narrativa paralela, ignorando completamente a função de prestação de contas que um governo deveria ter. E se isso não for loucura política, o que mais seria?
Chega um ponto em que não dá mais para dizer que isso é só estratégia. Estamos assistindo a um processo de degeneração institucional onde a lógica foi sequestrada. E isso tem nome: delírio de grandeza, acompanhado de colapso cognitivo. É como se a própria Casa Branca tivesse virado um bunker de ficções, onde todos falam baixo, evitam contrariar o chefe e esperam que, de alguma forma, tudo se resolva sozinho. Mas não vai. E você sabe disso. Porque enquanto Trump fala que o céu está cheio de drones, você olha para sua conta bancária. Enquanto ele diz que o supermercado está barato, você vê o carrinho cada vez mais vazio. Enquanto ele afirma que fez o maior negócio da história, sua empresa local está demitindo porque não consegue importar insumos. A realidade não aceita ser ignorada por muito tempo. Os preços estão mais baixos do que nunca. A gasolina está a 1,98 o galão. Os supermercados estão mais baratos. O povo está feliz. A economia está voando. Donald Trump, em rede nacional, sem corar, sem hesitar, sem piscar. Você já teve a sensação de estar assistindo a um filme onde o protagonista insiste em dizer que tudo está pegando fogo, mas o cenário ao fundo é um campo tranquilo, cheio de flores e crianças correndo? Agora, inverta isso. Imagine que a cidade está em chamas, mas o protagonista continua sorrindo e dizendo que a temperatura está perfeita para um piquenique. Essa é a presidência de Donald Trump, um espetáculo onde a realidade objetiva é continuamente ignorada, substituída por uma versão distorcida, otimista e autoproclamada genial. Durante uma recente entrevista, Trump declarou que a gasolina estava sendo vendida por $1,98 em 3 estados nos últimos 2 dias, sem fornecer nomes dos estados, sem comprovação, sem fontes, e sem que ninguém o interrompesse. A afirmação não apenas era falsa, era absurda. Dados do próprio Departamento de Energia dos Estados Unidos mostram que a média nacional do preço do galão de gasolina, naquele exato período, girava em torno de $3,58. Em alguns estados, como Califórnia e Havaí, ultrapassava os $4,80. E mesmo em estados mais baratos, como Texas ou Alabama, nenhuma bomba marcava $1,98. Mas o que Trump descobriu e agora explora com maestria é que no jogo da percepção, a verdade tem menos valor do que a confiança com que a mentira é dita. Ele repete com tanta convicção que os supermercados estão com preços mais baixos, que até mesmo jornalistas hesitam em contestar. A inflação de alimentos nos Estados Unidos, segundo o Bureau of Labor Statistics, subiu 4,9% no acumulado do ano. Carnes, ovos, grãos e produtos processados apresentaram os maiores aumentos desde 2022. O preço médio de uma cesta básica para uma família de 4 pessoas, que era de $872 por mês em 2020, saltou para $1.012 em 2025, um aumento real de 652%, mais de 16% em 5 anos. Mas Trump diz que os preços estão caindo. E os apresentadores apenas assentem. Diz que a economia americana nunca esteve tão forte. Mas vamos aos fatos. O crescimento do PIB desacelerou para 1,1% no último trimestre, o ritmo mais lento desde o início da pandemia. O desemprego subiu discretamente para 4,2%, com destaque negativo nas indústrias de manufatura e transporte. A dívida pública ultrapassou a marca de $34 trilhões, enquanto a confiança do consumidor, medida pela Universidade de Michigan, caiu ao menor nível desde 2020. E mesmo assim, Donald Trump diz que os números nunca foram tão bons. E mais, ele afirma que realizou o maior acordo financeiro da história do mundo. Uma frase carregada de superlativo, mas vazia de conteúdo. Que acordo? Com quem? Qual o valor? Quando? Nenhuma resposta. Nenhuma evidência. Apenas uma performance vocal. Um espetáculo de vaidade. Essa fala, repetida em diversas entrevistas, é apresentada com o tom de quem acabou de assinar a Declaração de Independência. Mas quando procuramos documentos oficiais, comunicados de imprensa ou qualquer comprovação técnica, não há nada. Nem sequer um contrato de médio porte registrado que se compare às grandes fusões empresariais globais. Trump fala como se o país tivesse comprado o mundo quando, na prática, está perdendo mercados, sendo substituído por concorrentes e isolando-se de alianças comerciais fundamentais. A China ampliou seu comércio com países da ASEAN em 19% no último ano. O Canadá estreitou laços com a União Europeia após uma série de tensões diplomáticas com Washington. O México diversificou suas exportações para a Ásia. E o Brasil se tornou o maior exportador de soja para o Sudeste Asiático, uma fatia que antes era dominada pelos Estados Unidos. Mas para Trump, tudo isso não importa. Ele diz que estamos ganhando, que estamos ricos, que somos respeitados novamente. Mas por quem? E com base em quê? Essa é a nova lógica do governo. A realidade é uma construção narrativa pessoal, não coletiva. O presidente acredita que, se ele disser algo com força suficiente, os fatos irão se curvar.
E se eles não se curvarem, ele os substitui, como no caso dos gráficos adulterados que circulam entre seus aliados. Relatórios com curvas inventadas, datas apagadas, títulos enganosos. Um verdadeiro laboratório de ilusão montado dentro do aparato do Estado. E ainda há o caso do Fake Drudge Report. Para tentar convencer o público de que sua presidência está sendo um sucesso absoluto, a equipe de comunicação de Trump criou uma réplica do site Drudge Report, uma das fontes de notícia mais antigas da internet, só que recheada de manchetes falsas. Recorde de empregos. Gasolina cai à mínima histórica. Acordo com Índia revoluciona comércio global. E sabe o mais assustador? Muita gente acredita, porque não sabe que é uma imitação. Porque foi encaminhado em grupos de Facebook, em correntes de WhatsApp, em fóruns conspiratórios. A mentira agora tem design profissional, tem jingle, tem fonte em negrito. Como combater isso? Com lucidez, com persistência, com memória. Porque enquanto Trump declara que fez o maior negócio do planeta, o crédito está ficando mais caro. Enquanto ele diz que os preços estão baixos, o americano comum está cancelando o plano de saúde, adiando o conserto do carro, parcelando o remédio. Enquanto ele diz que a China está sendo esmagada, os dados mostram que a balança comercial segue desfavorável. A verdade é que os navios da China não estão voltando por medo. Estão redirecionando suas rotas para mercados mais confiáveis. Estão estreitando laços com países que ainda jogam o jogo com regras claras. O vácuo deixado pelos Estados Unidos está sendo ocupado não por aliados, mas por concorrentes geopolíticos. Uma coisa é errar. Outra é insistir no erro com olhos vazios e tom monótono, como se não houvesse alternativa. Como se a própria noção de coerência tivesse evaporado. Você já reparou no olhar de Trump durante essas falas? Não há brilho, não há ironia, não há improviso. É um discurso automático, circular, quase hipnótico. Como se ele estivesse apenas repetindo palavras que ouviu de si mesmo há meses, mas que agora já não entende completamente. Há algo de maquinal, de ensaiado e desconectado. E nesse ponto, a pergunta que parecia exagerada meses atrás ganha uma gravidade inescapável. Ele sabe onde está? Ele sabe o que está fazendo? Essa dúvida é o que torna tudo mais perigoso, porque o resto do sistema político funciona com base na presunção de que o presidente está no controle, que ele entende os relatórios, que ele consulta os conselheiros certos, que ele reconhece o impacto de uma tarifa ou de uma frase em cadeia nacional. Mas e se ele não entende mais? E se, atrás do microfone, atrás do terno mal cortado e do slogan America First, houver apenas um homem perdido, desatualizado, desconectado e confiante? Estamos vivendo o maior espetáculo político de negação coletiva da história moderna. Mas e se o protagonista desse espetáculo já não souber mais que está no palco? O que você faria se seu comandante estivesse dormindo em plena guerra? Não é uma metáfora, é literal. Donald Trump, em mais uma reunião com o alto escalão, é flagrado com os olhos semicerrados, pescoço pendendo para o lado, lábios entreabertos. E não é o cansaço após uma maratona diplomática. Não é o fuso horário de um voo internacional. É a terceira, quarta, talvez quinta vez que o presidente dos Estados Unidos adormece em plena função oficial, com câmeras ligadas, ministros presentes, decisões urgentes na pauta. É como se estivéssemos assistindo a uma performance de teatro experimental, onde o protagonista esqueceu suas falas e o resto do elenco decidiu improvisar, fingindo que aquilo faz parte do roteiro. Só que o palco é o salão oval, e o enredo se chama Liderança de uma Superpotência Nuclear. Enquanto cochila em reuniões cruciais, Trump desperta em entrevistas para dar declarações que oscilam entre o absurdo e o delirante. Em um mesmo bloco televisivo, ele afirma ter feito o maior acordo financeiro da história da humanidade. Insinua que a China está em colapso porque os 1% estão em colapso, navios voltaram para casa. Repete que a gasolina está barata como nunca. E fecha dizendo que as pessoas estão vendo a prosperidade no carrinho do supermercado. Tem algo errado quando o presidente diz que a inflação está controlada e você precisou tirar o leite da compra. Tem algo errado quando ele garante que tudo está mais barato e a conta do mercado saltou 30% em um ano. Tem algo profundamente errado quando o líder da maior economia do planeta afirma que criou milhões de empregos, enquanto a fábrica da sua cidade acabou de fechar por falta de insumo. O país parece viver duas realidades. Na primeira, a de Trump, tudo vai bem. Os acordos comerciais brotam do chão. Os países ligam sem parar. A economia está decolando. Os drones no céu são engraçados, não assustadores. A China está sendo ensacada como um peixe, e o povo está feliz. Na segunda realidade, os produtos importados sumiram, os preços subiram, os serviços públicos estão sendo cortados, e os aliados internacionais estão abandonando as mesas de negociação, preferindo acordos entre si, sem a presença americana. Mas qual das duas narrativas prevalece?
A resposta deveria ser simples, mas não é. Porque a máquina de propaganda ao redor de Trump é eficiente, é robusta, é emocionalmente sedutora. Não precisa ser coerente, precisa apenas ser constante, repetitiva, viral. Ela fala diretamente com o cansaço das pessoas, com a frustração, com a raiva. E nesse cansaço, muita gente começa a pensar: pelo menos ele fala o que pensa? Mas ele pensa o que fala? Essa talvez seja a pergunta mais urgente. Porque uma coisa é um presidente ser impulsivo. Outra, muito diferente, é ele não entender mais a estrutura do que está dizendo. E é exatamente isso que as últimas aparições de Trump vêm sugerindo. Quer um exemplo claro? Na mesma semana em que confunde Harvard com Harlem e responde sobre liberdade acadêmica falando de supostos protestos no bairro do Harlem que não ocorreram, ele também afirma que os chineses estão chorando para fazer acordos e que os navios deles estão indo embora porque a tarifa é de 145%. O problema? Não há tarifa de 145% registrada. Não há nenhuma negociação formal com a China em andamento, como confirmado por seu próprio representante de comércio. Não há navios voltando. O que existe é redirecionamento logístico e não por desespero chinês, mas por descrédito na estabilidade americana. Isso é perigoso, porque quando o presidente dos Estados Unidos começa a relatar eventos que não aconteceram, a linha entre a manipulação e o colapso mental começa a se desfazer. E o que fazem os aliados? Nada. Pior, aplaudem, incentivam, amplificam, como se o bem-estar de um único homem valesse mais que a credibilidade de toda uma nação, como se confrontá-lo fosse um crime, como se sugerir que ele possa estar doente fosse trair o país. Mas não há traição maior do que calar diante da insanidade. Trump fala como quem vive num loop temporal. Os mesmos jargões, os mesmos elogios a si mesmo, os mesmos acordos maiores que IBM e Exxon. O mesmo orgulho inflado por aprovações que nunca existiram. É como assistir a um jogador que não percebe que o jogo já acabou e continua chutando para o gol mesmo sem bola. E o mais assustador é que milhões de americanos estão sendo arrastados com ele para essa bolha paralela. Muitos genuinamente acreditam que as tarifas estão funcionando, que a economia está melhor, mas a realidade está batendo à porta, com força. Os preços seguem subindo, o crescimento desacelera, o dólar perde terreno, a confiança internacional derrete. A diplomacia americana é tratada com desconfiança em fóruns internacionais. Se um homem acredita ser rei, mas esqueceu onde está sua coroa, ele é um tirano ou apenas um prisioneiro de si mesmo? Você chegou até aqui. Parte por indignação, parte por lucidez, parte porque algo dentro de você, talvez uma intuição, percebeu que havia algo errado demais para ser ignorado. Estamos assistindo à degradação completa da autoridade institucional dos Estados Unidos. E não se engane, isso não é uma questão de partido, de ideologia ou de gostos pessoais. É uma questão civilizatória. É sobre o que esperamos de um líder. É sobre o que permitimos e sobre o que fingimos não ver. A economia resiste, mas range. A credibilidade internacional ainda existe, mas está trincada. Os aliados esperam, mas já fazem planos B. E aqui dentro, as pessoas sentem mesmo sem entender. Elas olham ao redor e percebem que algo está deslocado, como se o país estivesse à deriva, comandado por alguém que não segura mais o leme, mas se recusa a soltá-lo. O que fazer quando o comandante não está mais apto, mas ninguém tem coragem de dizer? A resposta começa agora, e ela não depende do Congresso, nem da imprensa tradicional, nem de decisões judiciais. Ela começa com você, com sua indignação transformada em clareza, com sua lucidez transformada em voz, com sua consciência transformada em atitude. Porque neste momento, mais importante do que criticar Trump é recusar-se a fazer parte do teatro, recusar-se a repetir, a justificar. E mais, é proteger quem ainda pode ser salvo da ilusão. Sim, porque há pessoas sendo arrastadas, que ainda acreditam que estão defendendo uma liderança forte, quando na verdade estão servindo a um eco vazio. Pessoas que defendem Trump como se fosse uma âncora, quando na verdade é um balão furado, subindo sem rumo, prestes a estourar. E essas pessoas precisam de ajuda, não de zombaria. Precisam de fatos, mas também de empatia, de pontes, de uma saída honrosa para abandonarem o personagem. Precisam ver o que você já está vendo, por isso te peço agora. Não feche essa janela sem agir. Não deixe que isso vire apenas mais um vídeo salvo nos favoritos. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Curta este vídeo. Comente aqui embaixo. Qual foi o momento em que você percebeu que a realidade havia sido substituída por performance? E mais importante, envie este vídeo para alguém que ainda não acordou, porque o tempo de esperar já passou. O tempo de fingir que é só mais uma fase acabou. Agora é o tempo da decisão. Obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você.
Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.